Vamos orar. Pai querido, graças te damos, ó Pai, por essa sexta-feira, ora Deus, esse período de graça. Muito obrigado, Deus, pela sabedoria que o Senhor tem nos dado e mesmo diante da pandemia, Senhor, nós temos utilizado os recursos, ó Pai, que o Senhor disponibiliza para nós, Deus. Para nós também comunicarmos, ó Pai, teu evangelho, Deus, fortalecermos a vida dos nossos irmãos. E como tem sido abençoador, Deus, todas essas sextas-feiras, ó Pai, que a gente para aqui, ainda que por um curto período de tempo, mas a gente lê a tua palavra, Pai, a gente conversa com os irmãos, a gente ora, a gente orienta, e é um momento de graça, Pai, que nós temos sido fortalecidos pelo Senhor. Que esse dia de hoje seja de igual modo também, de um dia fortalecedor. Assim nós choramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O bispo, vocês podem, né, fazer perguntas, né, participar, né, não é uma pregação. O bispo, no domingo passado, pela manhã, ele pregou em cima de 2 Reis, capítulo 7, versículo 3. Eu vou ler aqui com vocês. 2 Reis 7, a partir do verso 3. Diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta. 2 Reis 7, verso 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morremos lá? Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: Agora eu vos direi o que é que os círios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos Círios, dizendo: Ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os círios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Né, já fiz uma oração na inicial e aqui abordando esse texto bíblico. Esse texto bíblico, eu diria que é uma das grandes mensagens, né, que eu já ouvi na minha vida, né, e essa mensagem pregada pelo Bispo Robson. É um texto muito complexo, é um texto bem grande, é um texto que traz para nós muitos ensinamentos, não é? Então vamos sempre lembrar o plano de Deus
e a dinâmica das coisas como aconteciam, né, com o povo de Israel. Deus ama o seu povo. Isso, independente de qualquer circunstância e de qualquer situação, Deus nos ama. Deus ama o seu povo. Isso precisa ficar bem claro no meu coração, no coração da Cristiane, no coração da irmã Carmen, no coração da diaconisa Kátia, da Yolanda, do Leonardo, do João Vitor, né, de cada um do nosso ministério, da nossa igreja. A gente precisa ter essa convicção no nosso coração, que Deus nos ama. E o amor de Deus, ele é incondicional. Não é porque você erra, porque você faz alguma coisa que você não deveria fazer, que te mexe com o amor de Deus, entendeu? As suas ações não mudam o amor que Deus tem por você. Sempre quando Israel ele pecava e se afastava de Deus, e isso de maneira alguma modificava, porque o nosso Deus ele é um Deus imutável. Deus tem muitos atributos, tem muitas características, mas uma das características de Deus é que o amor dele pelo seu povo não muda por causa das circunstâncias. Se Deus amasse mais o Léo quando o Léo acerta, e se Deus amasse o Léo menos quando o Léo erra, tem alguma coisa que não está batendo, né? Porque o amor de Deus ele é um amor incondicional. Isso precisa ficar bem claro no nosso coração. Por que eu estou falando isso? Porque Deus sempre amou o povo de Israel. Mas o povo de Israel sempre foi fiel? Infelizmente não. Eu e você, nós sempre somos fiéis? Infelizmente não. Então, quando você olha para a Bíblia e esse livro de Reis, né, é um livro histórico, é um livro que conta a história de Israel, então você vê a vida de um povo que vivia com Deus, buscava a presença de Deus e triunfava. Mas no triunfo e no sucesso, eles se afastavam de Deus e vinha o opróbrio, vinha a vergonha, vinha o sofrimento, vinha a perseguição, vinha a batalha contra o inimigo e em muitas dessas batalhas eles perdiam. Então, sempre que tinha um contexto desse, de opressão, um contexto de luta, um contexto de sofrimento, era também uma maneira de Deus, de uma pedagogia de Deus, de ensinar o seu povo a depender dele, a viver para a glória dele, coisa que eu e você também precisamos aprender, a viver para a glória de Deus e não para satisfazer os nossos desejos ou viver para o cumprimento das nossas vontades. Aprendi uma frase linda recente que diz que nós fazemos parte do reino de Deus. E em um reino só cabe uma vontade, a vontade do soberano, né, do Senhor. Então, se nós fazemos parte do reino de Deus, é importante que o que prevaleça na minha vida e na sua vida seja a vontade do soberano, a vontade de Deus, o nosso Senhor. Então, aqui, quando você lê não somente esse capítulo 7, mas quando você lê o capítulo 6, quando você lê os capítulos anteriores e os capítulos posteriores, você vai ver aqui que a cidade, Samaria, ela estava sitiada. O que é isso? Isso é uma técnica de guerra que você cerca o seu inimigo e aí você deixa, porque a comida dele vai acabar. O suprimento dele vai acabar, porque é normal que você saia da cidade para ir pegar o alimento no campo. Você precisa sempre... Dificilmente uma cidade ela sobrevive sozinha. Normalmente as cidades elas têm uma especialidade, ela produz algo, mas as outras coisas ela precisa pegar em outra cidade, não é? Às vezes você tem o trigo, mas você precisa do sal, e o sal você não tem, o sal você precisa pegar em outro lugar. Ou às vezes você tem o sal, mas você não tem o trigo. Então, às vezes você tem uma parte do alimento, né? Quantos de vocês, talvez, né, já se animaram, né? Eu não sei como é que é a Cris na cozinha, mas eu sei que o Léo é bom na cozinha, né, Léo? Às vezes você animou para fazer alguma comida e aí você tinha 90% dos ingredientes, né? Mas faltava algum ingrediente. Yolanda ficou meio séria ali. Yolanda também deve ser boa na cozinha.
E aí, o que que acontece? E, gente, e às vezes você sabe que, dependendo do que for, você pode ter 90% dos ingredientes, mas se aquele 10º ingrediente você não tiver, o negócio não fica pronto, né? Então, é, você precisa de todos os elementos para você fazer certos alimentos, né? Então, também a cidade de Samaria precisava de coisas de fora, né, para a sua subsistência, né, para a sua sobrevida. Então, o inimigo, os sírios aqui, né, eles cercaram Samaria e falou assim: não, vamos deixar eles se enfraquecerem, não vamos pular muro, não vamos fazer nada, não, vamos deixar eles. E aí o desespero, o sofrimento tomou conta de Samaria. A morte começou a acontecer em Samaria. Desde o início dessa pandemia, graças a Deus, todos vocês que têm tido o privilégio de participar dos nossos encontros aqui. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo. Todos vocês que estão participando das reuniões aqui, eu tenho alertado a vocês sobre vocês cuidarem da mente de vocês não ficarem apavorados, não ficarem desesperados. Eu li essa semana que um avião caiu porque os dois pilotos estavam discutindo sobre o coronavírus. Olha só, o piloto e nenhum passageiro morreu de coronavírus, não morreu da doença coronavírus, mas eles morreram porque os pilotos se distraíram conversando sobre o coronavírus. E quantas pessoas, não é? E quantas pessoas têm perdido sua vida, têm perdido seu casamento, têm perdido sua saúde, têm perdido outras coisas somente com a ansiedade, somente com o nervosismo, né? Existe uma história aqui no Rio de Janeiro de um policial que estava na Avenida Brasil e ele estava. Existe uma expressão no meio militar chamada de sereia, né? Sereia é quando o militar ele bota metade de uma farda e metade é roupa comum, né? Então fala que tá de sereia, metade de uma coisa, metade de outra. E esse policial ele tava de sereia, né? Ele tava com a calça militar, tava com boot militar, mas tava com a camisa comum. Só que ele era um militar, né? E aí começou um arrastão de bandidos ali perto da região de Manguinhos. E aquele policial ele ficou tão nervoso, porque ele estava nervoso e eram vários homens armados fazendo arrastão. Ele ficou tão nervoso que ele morreu de infarto dentro do carro. Ou seja, ele não foi assaltado, ele não foi abordado, ele não levou tiro, mas a ansiedade dele, o nervosismo dele levou ele ao óbito, né? Eu estudei com uma menina, né, que fez parte da perícia e que teve contato, né, com essas informações e passou para mim. O que eu estou falando isso? É que o desespero mata, que o nervosismo mata, né? E dentro de Samaria, as pessoas também estavam morrendo. E aqui também, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no Brasil, muitas pessoas estão morrendo, estão sofrendo. O coronavírus nem chegou na casa delas, não chegou na vida delas. Ou às vezes até a pessoa, né, tem uma imunidade, a pessoa é aquela que se tiver vai ser assintomática, mas o desespero está tão grande em algumas pessoas que algumas pessoas estão perdendo, né, até a sua saúde. E aqui em Samaria também é esse contexto, um contexto de muito sofrimento. E Deus nos ama tanto que Ele também sempre coloca algum homem de Deus ou alguma mulher de Deus para profetizar no nosso meio. E quando você estuda o que é uma profecia, você vai aprender que a profecia, uma das funções também da profecia é consolar, não é? Confortar. A profecia ela pode ser para exortar, para edificar, mas a profecia também vem para consolar. Então, nesse contexto aqui de dor, de sofrimento, imagina todo mundo preso dentro de uma cidade, a comida acabando, a comida acabou. Deus levanta o profeta Eliseu e Eliseu fala: olha, vai ter uma grande abundância de comida aqui. Eliseu falou o seguinte: olha, esse mal, esse sofrimento vai acabar. Mas o que acontece? Alguns homens incrédulos não acreditaram. Alguns homens incrédulos falam: que história é essa? Como é que vai ter abundância se a gente está aqui nesse desespero, nessa luta, né? Eu louvo a Deus, né, pelo nosso ministério, né, pela nossa igreja. Hoje o irmão Jefferson, nosso ministério, ligou para mim, me deu uma palavra de conforto, de consolo, de edificação. Falou para mim que Jesus está comigo, que Deus está comigo e com Kátia, né, e que a gente vai superar nesses desafios, né, que a gente tem vivido nesse período.
E que voz de Deus, que bênção, né? E Deus, então, na nossa caminhada, na nossa vida é assim. Um irmão vai fortalecendo o outro. Mas é importante, irmãos, que haja fé no teu coração. Não adianta Deus cuidar de você e Deus te amar. Não adianta o profeta profetizar na tua vida, mas você mesmo, quando você ouve uma palavra de fé e de esperança, você não acredita. Você, não, mas está difícil, será que vai acontecer isso? Né? Igual tem irmãos pensando que, ai meu Deus, o mundo vai acabar, agora é crise de gafanhoto, é não sei o quê, mas não sei lá mais, é furacão. Queridos, a sua vida pertence ao Senhor. Você é alguém de Deus, você é alguém que Deus ama. Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama. E isso precisa ficar bem forte e bem presente na sua vida. Então o profeta profetizou, olha, vai vir abundância, mas as pessoas não acreditaram. E aí diz o texto bíblico aqui que 4 leprosos estavam à porta da cidade. E aí a gente precisa lembrar do contexto histórico. Por que os leprosos ficavam à porta da cidade? Naquela época não existia cura para a lepra. Então, os homens eles ficavam à porta da cidade porque eles não podiam entrar, né? E normalmente a família deles estava lá dentro e eles ficavam ali na porta. E aí os familiares ou alguém da cidade colocava comida, né, por debaixo do portão para eles. E os leprosos eram condenados realmente à morte, né? Eles não podiam conviver com a família, conviver com ninguém. Eles só conviviam, né, entre eles, os leprosos, e aguardar a morte. E aí é interessante, não é, que esses leprosos eles batem ali um diálogo, né? Trocam um WhatsApp, né? Eles trocam uma conversa. E eles falam o seguinte, gente, aí os leprosos conversando entre eles. A gente não pode entrar na cidade, que a cidade também não tem comida. E se nós sairmos daqui da cidade e formos para o Arraial dos Círios, eles vão nos matar. Então a gente vai morrer lá no Arraial dos Círios. Mas se a gente entrar na cidade, a gente também vai morrer. E se a gente ficar parado aqui também, a gente vai morrer. Então o leproso, de maneira muito sábia, de maneira muito inteligente, ele falou assim, vamos lá no Arraial dos Círios ver se a gente consegue alguma coisa, né? Vamos ver lá se a gente consegue um prato de comida, vamos ver se a gente resolve o nosso problema. E o que que aconteceu? Eles foram andando, quando chegaram lá, estavam as vestes, estava os patrimônios dos círios, tinha comida, tinha diversas coisas, e o inimigo não estava lá, porque o Senhor já tinha afastado o inimigo dali, né? Deus já tinha tirado o inimigo dali, Deus já tinha dado o livramento conforme a palavra do profeta Eliseu. E é interessante que aqueles leprosos, numa situação de calamidade, numa situação deplorável, numa situação de doença, aqueles leprosos comeram, beberam, né? Ficaram com medo, tiveram todo esse conjunto de sentimento, mas de repente um levantou e falou o seguinte, gente, nós não podemos ficar aqui quietinhos, comendo, se dando bem, enquanto o povo está morrendo lá dentro da cidade. Vamos lá e vamos anunciar na cidade que aqui há comida. E aí eles foram até o portão da cidade, e aí tem a sentinela, né, que fica em cima do portão, e falaram, olha, não tem ninguém lá no Arraial dos Círios, não. Tá tudo liberado. A gente foi lá, comeu, bebeu. Então fizeram anunciar na casa do rei, né? Foram lá na casa do rei e falaram, rei, ó, os 4 leprosos ali foram lá e falaram que o inimigo já foi embora. Aí o rei ficou desesperado. Não, isso é uma armadilha. Eles estão fingindo que foram embora para quando a gente sair, eles vão nos atacar, a gente vai morrer. Ai, meu Deus, não é assim. Mas você imagina, gente, aquele desespero. Já viu o aniversário do Guanabara, quando abre o portão? O pessoal tudo invade o Guanabara correndo. Gente, eu normalmente não vou, né, no aniversário do Guanabara, não, que eu já vi assalto dentro do Guanabara, né? Assalto de mercadoria, né? Um rapaz pegou uma lata de leite da promoção e o outro foi lá e por trás dele pegou. Eu falei, meu Deus, que isso? Mas então o que que acontece? Desculpa o Guanabara aqui, né? Respeito ao mercado, eu só estou falando que é uma situação bem complicada. Mas então, gente, quando o povo, entenda, o rei ficou discutindo, igual tem muito político, tem muito médico, ainda que está discutindo, né? Esse remédio é bom, esse remédio não é bom. Essa medida aqui é boa, essa medida é boa. Só que o desespero está tomando conta das pessoas, né? Então os políticos estão sentados, os médicos olhando um monte de papel, enquanto a morte está acontecendo por aí. Então, o povo não quis saber de nada, negócio de que vão ver se é, se não é armadilha.
O povo saiu correndo, abre esse portão aí, vamos embora. E conta o texto bíblico, né, que aquele homem que duvidou, né, do profeta, que achou que não ia acontecer nada de abundância, aquele homem morreu ali, pisoteado pelas pessoas, né? Então o povo saiu e mandaram ver, foram lá, acharam comida, acharam tudinho, e aconteceu conforme a palavra do profeta, né, que falou que haveria abundância de alimentos. E aí, né, já estamos, só falta 9 minutos aqui para acabar esse vídeo, né? Quando acabar esse, eu vou encerrar, né, essa gravação. Eu vou abrir depois outra reunião para a gente continuar debatendo esse assunto. Mas deixa eu terminar essa explanação bíblica aqui. Então, o que acontece? O povo saiu, foi lá e comeu e bebeu. E aí, ministério, o que a gente aprende com esse texto bíblico? O primeiro ensinamento é que Deus nos ama, né? O segundo ensinamento é que Deus ele está vendo tudo que a gente está passando. Tudo. Tudo. Esse dia eu estava orientando um rapaz que os amigos dele estão sendo assaltados, né? Trabalhando de Uber, de taxista. E aí esse rapaz teve a brilhante ideia também de querer andar armado, né? Eu falei, rapaz, será que você vai proteger? Será que você está trabalhando para levar o alimento para a tua família? E será que você andar armado é isso que vai resolver, né? Ou pode acontecer da tua esposa receber uma notícia ruim na casa dela, não é? Então isso não é a solução. A gente tem que ter a convicção no nosso coração de que Deus cuida de nós. Deus afastou o inimigo dali. Então Deus está cuidando de você. Deus está suprindo as suas necessidades. Ah, mas eu não... Normalmente a gente não consegue fazer o que a gente quer. Mas Deus supre as nossas vidas. Deus supre as nossas necessidades. Deus está contemplando você. Deus não é teu servo para te dar tudo o que você quer. Mas Deus é teu Senhor e Ele te dá tudo aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa, Deus supre a tua vida. Então Deus aqui cuidou desse povo e os abençoou, né? Espantando, tirando ali o inimigo e fazendo com que eles tivessem acesso à alimentação. Um outro ensinamento que a gente vê aqui é que sempre no meio da calamidade Deus tem os seus profetas. Mas existe também um profeta falso, né? Existe o profeta verdadeiro e o profeta falso. Mas aquele que fala em nome do Senhor e que é de Deus, aqueles que são de Deus têm uma testificação dentro do coração de que aquela palavra é do Senhor. Então, creia na palavra revelada, na Bíblia. Creia naquilo que a Bíblia diz, naquilo que a Bíblia ensina. Os momentos difíceis são momentos que o povo de Deus está sendo testado no seu conhecimento bíblico. E como nós, como igreja, estamos falhando. Como muitos evangélicos e cristãos não conhecem a Bíblia que carregam, né, todo domingo para ir para a igreja, não conhecem essa Bíblia. E quando escuta uma historinha daqui, uma historinha dali, eu acho que é isso mesmo. Não, nós não somos pessoas para sermos conduzidos por faz de conta ou porque eu acho que é. Nós precisamos conhecer a revelação de Deus através das Sagradas Escrituras. Né? Você e eu, nós precisamos conhecer, então conheça a Bíblia. Então, existem profetas que vão profetizar e vão falar assim, aquieta o teu coração e espera no Senhor. Então, há profetas. Depois, um ponto aqui que a gente vê dos leprosos é que os leprosos eles foram solidários mesmo diante da crise. Esse momento de crise, tem muita gente rica que está guardado, escondido dentro de casa, comendo, bebendo e não está nem aí para o mundo aí fora. Mas nós, como cristãos, a gente não pode ser egoísta nesse momento de sofrimento e de dor. Mesmo na calamidade, aqueles leprosos se lembraram das pessoas que estavam dentro da cidade. Eu e você, se você está tendo o que comer, o que beber, e você tem como abençoar alguém, fazer alguma coisa para ajudar a vida de alguém, faça. Né? Ajude, colabore. Mas eu não posso colaborar com muito. Tem coisas que não é dinheiro. Tem coisas que você não precisa de dinheiro, não é necessariamente dinheiro. Nesse frio agora, quem aí tem 3 cobertores, né? Você tem cobertor sobrando na tua casa, você tem um casaco na tua casa que você pode doar, não é? Tem gente que recebe cesta básica do trabalho, entendeu? Mas às vezes aquela cesta básica não é o que normalmente você come na tua casa. E quantas pessoas, às vezes, a cesta básica que sobra, que ganha do serviço,
Às vezes as coisas estragam em casa. Irmãos, eu já passei fome, eu já passei necessidade, e eu tenho dificuldade em ver coisas sendo estragadas, né? Então, assim, eu tenho uma regra comigo: ou eu uso, ou eu dou, entendeu? Ou eu vendo, assim. Mas eu não gosto de perder nada, de estragar nada. Nós somos mordomos deste mundo. E quando você tem alguma coisa que você deixa a coisa se estragar na sua mão, você está pecando. Que isso, Luiz Cláudio? Pecado não é só aquilo que a Bíblia diz que está errado, não. Coisas que a gente faz na nossa vida que a gente negligencia. Quanto patrimônio, coisas a gente tem, a gente deixa perecer, estragar na nossa mão. Seja solidário, abençoe, fortaleça vidas, ajude pessoas. Então, então mesmo você, mas Luiz Cláudio, eu estou numa dificuldade. Mesmo na sua dificuldade, você pode ser alguém que vai abençoar, fortalecer outras pessoas, entendeu? Então, aqueles leprosos com lepra, condenados à morte, com fome, quando eles acharam a comida, eles repartiram. É muito interessante, irmãos, o morador de rua, mendigo, se você der uma bisnaga para ele, dificilmente aquele mendigo ele vai comer a bisnaga toda. Normalmente o mendigo ele tem um amigo, ele tem alguém, nem que seja um cachorro. Você pode reparar, o mendigo ele divide, você deu um pão para ele, ele vai dar um pedaço pro cachorro, porque é o companheiro dele, ou ele vai separar um pedaço da comida para. É interessante, as pessoas numa situação de miserabilidade, eles têm um coração solidário, né? E às vezes tantas pessoas em tantas casas bonitas têm um coração tão duro. Então, depois dessa visão também de solidariedade, a gente viu que quando um profeta fala, a palavra se cumpre. A Bíblia diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. A palavra do profeta Eliseu se cumpriu. Então, a palavra dos homens de Deus, das mulheres de Deus também na nossa vida, elas se cumprem. Se for de Deus, vai se cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem nem para que se arrependa. Então, o que Deus promete acontece. Então, a palavra do profeta Eliseu aconteceu. E Deus deu o livramento aqui para aquele povo. E aí uma outra característica, que foi a característica que o bispo utilizou na mensagem, é falando daqueles leprosos que eles foram. Eles não ficaram com medo, eles não ficaram acuados ali, parados no portão, esperando a morte chegar. E que nesse momento também de pandemia, a gente não pode ficar inerte, parado dentro de casa, debaixo do cobertor. Precisamos, fazer aquilo que é possível. Fazer loucura, igual um louco na rua, sem máscara, sem nada. Não, eu vou ajudar todo mundo. Não, não, não. Mas você pode usar máscara, você pode ajudar, você pode fazer alguma coisa, você pode fazer uma doação. Agora, aqueles que não têm comorbidade, não têm dificuldade de saúde, pode ir na igreja, não é? Há pessoas também que já tiveram a doença, e aí, teoricamente, não está comprovado, né? Mas eu tenho reparado o comportamento de algumas pessoas que já tiveram a doença que estão mais tranquilas e estão indo em mais outros lugares e tal. Então, essas pessoas, de certo modo, também podem ajudar mais, né? Já tiveram a doença, já ganharam os anticorpos, ser solidário, ajudar. Então, assim, vamos participar dos cultos ativamente, participar dos cultos, contribuir, nosso dízimo, nossa oferta, abençoar, fortalecer uns a vida dos outros. E não ficar paradinho, porque se aqueles leprosos ficassem parados, eles morreriam. Eles se moveram, eles fizeram alguma coisa e eles, tiveram uma sobrevida, viveram mais um tempo e ainda eles salvaram milhares de pessoas. Eu creio também que Deus quer fazer isso com você, Deus quer usar você para salvar outras pessoas. Mas você precisa se mover, sair do teu lugar e ir em direção ao teu irmão. Pai querido, muito obrigado, Deus, por essa palavra. Fortalece, Deus, o coração dos nossos irmãos, ó Pai. Fortalece nossas vidas, ó Pai. Nós precisamos de Ti. Assim como esses leprosos foram ousados, ó Pai, nós pedimos também ao Senhor que nós temos fé no nosso coração, coragem e obediência a Ti. Guarda as nossas vidas e seja conosco. Em nome de Jesus. Amém.